Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui é a missionária Marta. Hoje é 4/12/2024. Todos nós somos instrumentos na mão do Senhor. Todos nós somos chamados. E a palavra do Senhor fala que nós somos vasos. Amém? Somos vasos de barro, feitos de barro. E somos vasos, somos um recipiente. Amém? Que deve conter a presença do Senhor, o poder do Senhor, a palavra do Senhor. Amém? E devemos, como vaso e como instrumento, ser usados para servir. E nós servimos na obra do Senhor. Cada um de nós somos designados pelo Senhor para fazer algo. Uns para dar uma mensagem de ânimo para alguém que está passando por dificuldade. Outros uma oração no hospital para um enfermo. Outros fazer um vídeo, uma pregação em redes sociais. Outros em uma plataforma, outros enviando uma mensagem pelo WhatsApp, de uma oração para alguém. Cada um é usado de uma determinada forma, de uma maneira, em um determinado lugar. Mas todos nós somos vasos, amém? E contemos a palavra de Deus em nós. E deve ser assim, verdade? Em Isaías 49:2 fala o seguinte: e pôs na minha boca como espada aguda e me cobriu com a sombra da sua mão. E me colocou por flecha polida. Me guardou na sua aljava. Ou seja, um recipiente ou uma bolsa ou um estojo, né? Que significa isso? Em Apocalipse 19:15 fala assim: da sua boca sai uma espada aguda. Então, você vê que ele coloca na boca do profeta, em Isaías 49, ele coloca na boca do profeta uma espada aguda. E você vê Apocalipse 19:15 falando: da sua boca sai uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regirá com vara de ferro. Está falando do Senhor Jesus, que é da boca do Senhor Jesus que sai essa espada aguda. Mas está falando também dos homens de Deus que são chamados por Deus para pregar a palavra. O Senhor coloca na boca deles uma espada aguda. Então, você vê a relação da espada com a palavra de Deus, que sai da boca do profeta, da boca do pregador, da boca dessa pessoa que é instrumento nas mãos do Senhor. Em Hebreus 4:12 fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mas cortante que toda espada de 2 fios, penetra até a alma e o espírito, e até as conjunturas e os tutanos, discerne os pensamentos e as intenções do coração. Então você vê que a palavra de Deus, ela é mais cortante que toda espada, e faz uma relação, né, da palavra de Deus com essa espada aguda que é cortante. O interessante de Hebreus 4:12, que faz uma comparação também da palavra de Deus com o discernimento, não, que discerne os pensamentos e a intenção do coração. Que é a palavra de Deus que traz o discernimento do coração e a intenção do coração, ou seja, dos pensamentos e da intenção do coração. Então, a espada aguda que sai da boca é a palavra de Deus, mas a espada aguda, o que sai da boca também, é como fogo. Né? A palavra de Deus é como fogo, comparada ao fogo também, ao fogo de Deus. A gente vê isso na vida, por exemplo, e no ministério das 2 testemunhas, que a espada aguda, agora no ministério das 2 testemunhas, é o fogo consumidor, que sai da boca deles. Apocalipse 11:15. Se alguém tentar fazer dano a eles, sai fogo da boca deles, sai fogo da sua boca.
e devora os seus inimigos. E se alguém quer fazer algo mal para eles, devem morrer da mesma forma. Então você vê o fogo consumidor manifestando na vida das duas testemunhas. Você vê essa relação, porque sai da boca. E tudo que sai da boca, quando fala boca, está falando de palavra. Porque o que sai da minha boca é a palavra. Então você vê as duas testemunhas pregando no final do tempo, no poder de Deus, no poder da palavra de Deus. Então eles vão usar a palavra, porque a palavra ela tem poder. Ela é a própria presença de Deus. Essa palavra que sai da boca ministra a presença de Deus. Ela tem poder de trazer transformação. Você vê em Hebreus 12:29 escrito: porque nosso Deus é fogo consumidor. Então você vê fazendo essa relação. Fala que a palavra, fala que o que vai sair da boca das duas testemunhas é um fogo que vai consumir. E depois você vê que o próprio Deus é esse fogo consumidor que sai. Então você vê que eles vão estar totalmente na presença de Deus. E é isso que acontece com o servo de Deus que anda em santidade. Ele não é ele mais. É a presença de Deus através dele. É a palavra de Deus através dele. Por isso nós, como servos de Deus, devemos andar em santidade sempre, porque somos vasos, somos instrumentos na mão do Senhor. Não somos nós mais, é o poder de Deus. Por isso Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque não sou mais eu. Não é minhas emoções que vai me direcionar mais, que vai dizer o que devo fazer e o que não devo fazer. Mas é Cristo, é o poder dele. É o próprio Senhor que vai direcionar a minha vida agora. Glória a Deus, aleluias. Então, é interessante também, por exemplo, em Isaías 49:2, fala o seguinte: me cobriu com a sombra da sua mão. Quando fala de sombra, me lembra o povo de Israel, que andava debaixo da proteção de Deus, porque debaixo da mão de Deus é estar debaixo da proteção de Deus. E eu só estou debaixo da proteção de Deus quando eu ando em obediência com Ele, quando eu ando em comum acordo com o Senhor. Então, o que acontecia? O Senhor falou com eles o seguinte: eu vou colocar uma coluna de fogo à noite para aquecer vocês, por causa do frio no deserto. Mas eu vou colocar durante o dia uma nuvem por causa do calor, porque no deserto é quente de dia. Então, vocês não movem se a nuvem não mover. Essa foi a ordem que o Senhor deu. Então, o que acontece, amados? Nós também andamos debaixo dessa mão protetora do Senhor. Assim como o Senhor declarou em Isaías 49:2, para Isaías, para o profeta, que estaria essa mão fazendo uma sombra sobre ele, está a mão fazendo uma sombra sobre as nossas vidas também, que somos servos do Senhor, porque essa palavra também é para nós. Assim como estava essa nuvem sobre o povo no deserto, está essa nuvem sobre as nossas vidas. E essa nuvem é a proteção que nós temos da parte do Senhor. Debaixo dessa nuvem há provisão, debaixo dessa nuvem há proteção. O Senhor deu uma ordem: não saiam debaixo dessa nuvem, porque se você sair debaixo dessa nuvem, você vai perder a minha proteção. Eu não vou estar aí mais, porque a presença de Deus já não vai estar. O servo do Senhor falou: Senhor, se você não ir comigo, eu não vou. Mas se a sua presença for comigo, eu vou. Por quê? Porque se Deus está com você, há prosperidade, há provisão, não há falta. Você vai estar em paz, você vai ser guardado, não há perigo. Mas se você for sozinho, aí as coisas vão mudar.
Então, muitas pessoas, por exemplo, servos do Senhor, começam a fazer a obra do Senhor, uma bênção, debaixo da nuvem, mas depois começa a se mandar sozinho, por sua própria conta. Então, começam a sair debaixo da proteção de Deus. E Deus deixa de estar com eles, porque a palavra agora que começa a sair da boca deles, não vem da parte do Senhor mais, vem deles mesmo. Porque já não estão debaixo dessa mão, dessa sombra de Deus, dessa proteção de Deus. Então, amados, voltando aqui, a gente vê, por exemplo, vamos continuar esse tema daqui a pouquinho, vamos lá. A gente vê, por exemplo, o fogo consumidor saindo agora da boca das duas testemunhas, para manifestar juízo sobre a terra, sobre as nações. Vemos a espada aguda, que é o Senhor, e ele põe essa espada aguda na boca dos seus profetas. Compreende? Igual está falando Isaías 49. Mas vemos também em Apocalipse 19:15 falar da mesma espada que sai da boca do próprio Jesus para ferir as nações. Vemos que essa espada aguda é a palavra de Deus, é o poder de Deus que sai da boca do nosso próprio Deus, que tem o poder de restaurar, mas também tem o poder de trazer juízo sobre a terra. Tem poder de destruir, mas tem poder também de restaurar. Restaurar as ruínas antigas, fazendo com que o povo volte para o caminho. E isso é o que as duas testemunhas vão estar fazendo nos últimos tempos. Porque não serão as duas testemunhas, os 144.000, mas será sim o poder de Deus que estará sobre eles, como representantes do próprio Deus na terra. Eles serão assim como Elias foi, eles serão assim como Moisés foi, eles serão. Amém? Para Deus, para exercer esse ministério. Então, vemos a espada que sai da boca, vemos a boca, que está nos falando que é a palavra que sai da boca, e a palavra é o quê? Águas vivas. Em 2 Coríntios 4:7 fala assim: mas temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós outros, e não nosso. Então, temos esse tesouro em vaso de barro. Você é um vaso de barro e você é um tesouro. Deus está falando com você. Temos esse tesouro valioso em vaso de barro, porque nós fomos feitos imagens e semelhanças de Deus, fomos feitos de barro. E somos considerados para Deus como tesouro em barro, para que a excelência do poder seja de Deus em nós. Compreende? Para manifestar a excelência do poder de Deus e não a nossa excelência. Por isso que muitos saíram do caminho, manifestaram a excelência deles e não a excelência do poder de Deus. Deixaram a excelência do poder de Deus de lado. Saíram debaixo da proteção de Deus, saíram debaixo da nuvem de Deus. Por isso, muitos, às vezes, irmãos, amados, servos do Senhor, estou falando de irmãos, estou falando de pregadores, porque todos nós somos vasos. Às vezes, sempre equivocamos em pensar que a responsabilidade de cumprir ministério é do outro, como se nós não tivéssemos sido chamados. Sempre pensamos que o outro tem chamado e que nós não. E que nós não somos vasos. E que nós não devemos ser
usados como vaso, como instrumento, e que nós não temos a palavra para poder dar, não temos o conselho para poder dar, que nós é só chegar, sentar na cadeira e ficar aí. Estamos julgando mal, estamos completamente errados, porque vamos ser cobrados também, porque todos somos vasos de barro, para a excelência da glória de Deus, para manifestar a excelência da glória de Deus. Quem te falou que isso não é verdade? Se a própria palavra em 2 de Coríntios 4:7 diz isso. Então, você é o tesouro de vaso de barro. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, será o que vai manifestar vai ser o poder de Deus na vida dessa pessoa que está em santidade. Por isso que é tão necessário andarmos em santidade para manifestar a excelência de Deus. Porque a excelência de Deus não vai ser manifestada em vaso sujo. O vaso sujo, ele não vai ser cheio, ele tem que ser limpo primeiro. Então, o que acontece? Será manifestado o poder de Deus, a força de Deus, a glória de Deus. Será manifestado em excelência sobre a terra através dos instrumentos de Deus. Porque os vasos são usados como instrumentos, como utensílios. E o vaso é usado para servir. Eu sirvo água para alguém. E água é vida. É a palavra de Deus. Eu sou o vaso cheio de água para dar vida, para alimentar com vida a vida de alguém. Glória a Deus, aleluias por isso. Então, amados, os vasos, eles vão ser cheios, vasos novos, restaurados, para ser cheios. Amém? Pronto estaremos vestidos de glória, esses vasos restaurados, cheios da presença do Senhor. Breve o Senhor será glorificado através de nossas vidas. E quando eu deixo Deus me usar, eu estou glorificando a Deus com o meu vaso. Glória a Deus, aleluia. Porque vemos que para Ele nós somos nesse tempo esse vaso de água, para dar de beber ao sedento. Somos instrumento para reter, conter e guardar a sua palavra. Vasos, instrumentos que dá de beber ao sedento, temos em nós a sua palavra que dá vida. Jesus, ele fala aos fariseus e diz o seguinte, Mateus 23, 26, fala assim, fariseus cegos, limpa primeiro dentro do vaso e dentro do prato, o vaso para a água e o prato para a comida. Água e comida representa a palavra de Deus. Então, Deus está falando dos recipientes para a palavra de Deus. Limpa primeiro o que está dentro. Vós outros, o recipiente deve ser limpo por dentro primeiro e não por fora. E em seguida, ele fala que se você limpa por dentro primeiro, o de fora será limpo. Então, o próprio Jesus estava ensinando a eles, inclusive ele fala no seguinte versículo, chamando eles de sepulcro caiado, brancos por fora e por dentro,
podre por dentro, cheio de morte, com cheiro de morte por dentro. Então nós somos esse vaso que temos que ser limpos por dentro. Quantas pessoas preocupam com a santidade por fora e não preocupam com a santidade do coração? E o Senhor Jesus fala no 25, ai de vós, escribas e fariseu hipócrita, que limpa o de fora do vaso, do prato, mas por dentro está cheio de roubo e injustiça. Então ele compara o vaso deles com roubo e injustiça. E olha só, injustiça. Então está falando que a injustiça traz falta de santidade. E para que o Senhor manifeste através de minha vida e eu seja e manifeste a excelência do poder de Deus, eu possa manifestar a excelência do poder de Deus, tem que haver justiça em mim. O que acontece? Eu tenho visto em vários lugares, muitas congregações, ministérios, pessoas ensinando para os irmãos que, por exemplo, eu sou de Deus, então a justiça, tudo tem que ser justo para mim, tem que haver justiça para mim, mas esquecem de ensinar que eu tenho que ser justa para o outro. Olha, eu fui na casa de alguém, prestei um serviço na casa de alguém, mas só que eu fiz esse serviço e quando eu terminei esse serviço, eu gastei todos os dias que eu precisava gastar. Mas quando eu terminei esse serviço, a pessoa, o dono da casa veio e falou, não, o serviço está pela metade, eu pedi para você fazer isso e você não fez. E eu falei, não, você tem que me pagar o valor total porque eu fiquei aqui e eu fiz o serviço. Mas eu fui incapaz de reconhecer que eu realmente fui injusta com o dono da casa, fazendo o serviço pela metade. Mas eu quero que o dono da casa seja justo comigo, me pague todos os dias que eu trabalhei. Então, muitos servos do Senhor fazem isso. Querem que os irmãos atuem assim, não, você é cristão, tem que haver justiça na sua vida, as pessoas têm que ser justas com você. Você tem que receber as causas na justiça. Mas esquecem que eles foram maus funcionários, não foram justos com essa empresa sendo mau funcionário, enrolando, fazendo as coisas mal feitas, fofocando, sendo injusto lá dentro e era cristão. E agora quer que a empresa seja justa para ele. Amados, tem problema isso? O problema é que Deus está analisando os seus pensamentos e o seu coração. E a injustiça que você está exercendo é o que pesa na balança para a sua salvação. Então é nisso que vocês têm que limpar o coração de vocês. E é nisso que demanda a sua santidade. E é nisso que você está perdendo a santidade. Você está sendo sujo. Você é um vaso sujo. Porque você quer que as pessoas sejam honestas com você, mas você é desonesto com elas. Tem um versículo eu não encontrei para trazer, que fala que juiz injusto, que julga mal, falta pão na sua mesa. O que acontece? Eu sou esse juiz para julgar a mim mesmo, não aos outros. Eu tenho que julgar a mim. A palavra pede para nós julgar a nós e evaluar a nós, porque somos nós que temos que andar em santidade. Somos nós que temos que guardar a coroa da nossa salvação. Então, se eu sou essa pessoa que fiz esse trabalho, e eu fiz esse trabalho pela metade, eu tenho que ser justa com o dono da casa de reconhecer o meu erro e falar, olha, eu vou ser justa com você. Eu realmente não consegui fazer o que você me pediu. Eu não posso receber todo o trabalho pensando que você tem que ser justo comigo. Porque eu trabalhei todos os dias, mas eu fui injusta com você. Não fiz o trabalho bem.
Vai ser mal para mim? Sim. Eu vou pensar que está sendo injusto não receber esse trabalho, não é assim? Nós sempre pensamos assim, não, mas é tão injusto, eu fiz o negócio, me dá o dinheiro aí, porque eu sou serva de Deus. Não, mas Deus está me analisando o meu coração, e para Deus isso é sujeira, porque eu não estou sendo honesta. Eu tenho que ser honesta com as pessoas. Não é só exigir que as pessoas sejam honestas comigo, que a empresa seja honesta comigo, mas eu sou desonesta. É isso que o Senhor vai analisar, a santidade. Por quê? Ele analisa e sonda os corações. É a intenção do meu coração, são as ações que eu estou fazendo. E as obras são essas obras que Deus vai analisar. Esta é a obra de justiça. Tem um versículo que fala a respeito da obra de justiça, que nós devemos exercer obras de justiça. E exercer a obra de justiça é isso. Às vezes é abaixar, muitas das vezes, é abaixar a cabeça e perder para ser justa com o outro. É reconhecer o meu erro, que estou em falha com essa pessoa. Não é sempre ganhar, é perder. Porque perder para o Senhor é ganhar. Glória a Deus, aleluia. Então, por isso que nesse versículo o Senhor fala com eles da injustiça que eles exercem. Porque o Senhor fala, por dentro vocês estão cheios de roubo e injustiça. Na realidade, em relação a esse exemplo que eu dei, de eu ter feito esse trabalho para essa pessoa na casa dela e fiz pela metade, se eu bato o pé para que essa pessoa seja justa comigo, me paga todos os dias que eu trabalhei, mas eu fui injusta com ela, na realidade eu roubei ela. Tá entendendo? Então, vamos analisar um pouco mais de justiça para Deus. Justiça para Deus, por exemplo, quando eu amo alguém mais que o outro. Amo um filho mais que o outro filho. Eu estou sendo injusta com o outro filho. E Deus está olhando. Você não é justa. E olha que lindo da parte do Senhor. Salmo 37, 25. E não é visto justo desamparado. Se você não exerce justiça e não analisa as suas obras para ser justo, você vai ser desamparado. Mas se você analisa as suas obras e começa a ser justo nessas coisas, Deus não te desamparará. Mesmo que perde metade do dinheiro do trabalho, mas você está sendo justo perante a presença do Senhor, e o Senhor não vai te desamparar. Nem a sua descendência mediará o pão. Por quê? Porque até a sua descendência Deus abençoará, porque você exerceu justiça. E exercer justiça é ser santo, é não se contaminar. Glória a Deus, aleluia. E olha, 2 de Timóteo 21, 22, fala assim que alguns se limpa dessas coisas, será instrumento para a honra, santificado, útil para o Senhor e disposto para toda boa obra. Foge também das paixões juvenis e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração limpo invocam o Senhor. Amados, está falando de justiça, está falando dessa justiça. E se eu exerço essa justiça, se eu exerço justiça dessa maneira, eu estarei com o coração limpo. E estar com o coração limpo é estar com as vestimentas de santidade. Estar com o coração limpo é estar purificados, puros. Agora, olha que interessante.
vocês devem limpar os seus corações dessas coisas. E aprender a ser justos, não à sua maneira, mas à maneira de Deus. Seja justo à maneira de Deus, mesmo que te pareça injusto receber só a metade do trabalho, mas reconheça que você errou. Reconheça que você fez um mau trabalho. E não seja justo aos seus olhos. Se a pessoa foi lá e trabalhou para você, por que está pagando só meio salário se você prometeu pagar um? Você está sendo injusto. Ao parecer, Ananias, verdade? Foi Ananias e Safira que prometeu para o Senhor. Eles fizeram um voto calado na casa deles para o Senhor, ninguém escutou. Prometeram para o Senhor dar algo e não deu. Para o Senhor isso era injustiça. Amados, se vocês colocaram no coração dar uma oferta para o Senhor, dá a oferta para o Senhor, sejam honrados. Sejam justos com a sua palavra. Sejam honestos. Porque se promete algo para o Senhor e não cumpre, está sendo desonesto com Deus. Está perdendo a sua santidade. Está perdendo a justiça. E olha, segue a justiça, diz o versículo, a fé, o amor. Então, se você não ama, o seu coração não está limpo. Porque aí fala, com os que de coração limpo invocam o Senhor. Como vai invocar o Senhor e o Senhor vai vir e encher esse vaso, porque esse vaso está sujo por dentro, porque não tem amor. Então o desamor suja o vaso. A falta de paz suja o vaso. A falta de fé, a dúvida suja o vaso. A injustiça suja o vaso. Está sujando as suas vestes de santidade. Quando você invocar o Senhor, Ele não vai poder manifestar a excelência do seu poder nesse vaso de barro. Porque o vaso está sujo. Então você vê aí o interessante em 2 Timóteo 2, 21, 22, falar, relacionar um coração limpo com a justiça. Então, amados, preste atenção nisso, porque talvez você não esteja adulterando, você não esteja traindo a sua esposa, não esteja roubando, já não toma mais, se veste bem para não mostrar a sua desnudez. Tem uma boa conduta, mas é injusto. Quer que os outros sejam justos para você, mas você não é justo com os outros. Analisa as obras do seu coração, porque as obras, são essas obras que o Senhor vai nos cobrar. E essas são as obras de justiça dos santos. Lembra daquele versículo que fala a respeito das obras de justiça dos santos? Essas são as obras de justiça dos santos. Amados, o juiz que julga mal, falta alimento na sua mesa. Você é juiz para não julgar o outro, mas para julgar a si mesmo. Você tem que analisar, julgar é analisar. Analisa o seu coração, analisa os desejos do seu coração. Analisa as suas obras, as obras dos seus sentimentos, o que está sentindo, se há falta de paz em você, se há falta de fé, se há dúvida. Porque se você anda em dúvida, você não manifesta a fé. Porque a dúvida, ela vem de Satanás, você está manifestando as obras de Satanás. Então tenha fé, confia no Senhor.
Glória a Deus. Então, amados, voltando em relação à nuvem. Em relação à nuvem, nós como família, como missionários, fomos para o Chile, ficamos lá 8 anos como missionários, chegamos lá sem nada. Glória a Deus por isso. Irmãos, quando nós saímos, nós falamos com o Senhor. Senhor, é da sua parte, é da sua vontade, tu vai conosco, Senhor. Tu nos acompanhará. Porque, Senhor, nós estamos debaixo da sua nuvem. E nós, debaixo da sua nuvem, nós não vamos sair, não vamos nos mover se o Senhor não move com a sua nuvem sobre nós. O Senhor disse, vamos, nós vamos. Fomos para Chile sem nada. O Senhor nos abençoou quando chegamos lá. Amados, o Senhor proveu. Não significa que não passamos necessidades, mas estávamos em paz. Tínhamos paz, tínhamos fé, tínhamos confiança no Senhor e manifestávamos perante o Senhor um coração limpo. O Senhor, quando faltava, por exemplo, uma verdura, o Senhor trazia um irmão, batia na porta, trazia verdura. Quando faltava um pedaço de carne, o Senhor trazia. Quando me dava vontade de comer uma fruta e a gente não tinha, o Senhor fazia um irmão trazer essa fruta. Porque estávamos debaixo da nuvem do Senhor. Estávamos obedecendo ao Senhor. E até hoje o Senhor nos pediu para voltar. Porque estamos de acordo com a vontade do Senhor. Irmãos, não andem fazendo a obra do Senhor por sua conta, pelo seu desejo. Faz o que o Senhor manda. Fala o que o Senhor manda você falar. Se o Senhor não mandou falar ou pregar algo, não prega. Não faça, porque Ele não vai estar aí. Você vai estar sem a presença do Senhor. Por isso, muitos servos do Senhor nesse último tempo estão se equivocando com o Senhor, estão pecando e falta santidade. Porque saíram da presença do Senhor e agora fazem a obra do Senhor por conta própria. Estão de acordo com os seus desejos, com o desejo do seu coração. Porque, amados, aqui o que falou? Que somos tesouros de barro sendo usados para a excelência do poder de Deus, não para a nossa excelência. E muitos servos, eles saem debaixo dessa proteção porque começaram a fazer a obra pela sua própria excelência. Viram que eles são excelentes demais para poder pregar. Então dão a sua própria palavra. Preparam um sermão maravilhoso, mas estão falando deles mesmos. Por isso está desagradando ao Senhor. Eles não estão andando debaixo da proteção do Senhor. A palavra que sai da boca deles não sai da boca do Senhor. Porque a excelência do poder de Deus já não está sobre a vida deles. Então eles são, nesse tempo, os falsos profetas que a Bíblia disse que ia levantar. E são muitos. Por isso, vocês têm que ter discernimento da parte do Senhor para saber qual palavra vocês estão recebendo. Porque às vezes é muito bonita, é emocionante, mas sendo direcionada pela emoção. Porque a excelência do poder de Deus não está nesse vaso mais. Esse vaso já saiu da direção. Esse vaso de barro, esse tesouro em vaso de barro, deixou de ser guiado pelo poder da excelência, pela excelência do poder de Deus. Está sendo guiado pela excelência da sua própria pregação. Então, por isso, vocês têm que ter cuidado, porque senão vocês também, por estar debaixo da autoridade deles, vocês também vão ser cobrados pelo Senhor. Porque o Senhor vai falar, mas por que você está comendo esse alimento contaminado?
Porque esse alimento não vem da minha boca, vem de outro instrumento, porque da minha boca não é. Quando Satanás vê que esses homens começam a usar a excelência deles, Satanás entra rapidinho, porque a presença de Deus já deixou esse instrumento, deixou esse vaso. Esse vaso está vazio agora. Satanás vai e ocupa. Lembra que quando ele encontra a casa limpa, ele entra e leva mais não sei quantos. Então, por isso, os vasos nesse último tempo têm que estar completamente consagrados ao Senhor. E tem que estar o tempo todo sendo juízes de si mesmos, evaluando as suas condutas, as suas ações, como estão se comportando, vendo se pequei nisso, Senhor, perdoa-me, porque a palavra do Senhor diz que nós pecamos consciente e inconscientemente. Então, somos aptos a estar pecando todo o tempo. Então, temos que nos arrepender todo o tempo. Quem pode subir, bater a mão no peito e falar que sou santo porque um dia me santifiquei ontem Sim, somos santos, mas tenho que me santificar constantemente, tenho que estar me lavando e me purificando. Quando o sacerdote no Antigo Testamento ia servir no templo, ele tinha que estar constantemente se lavando, se limpando, mantendo as suas vestes limpas, mantendo a sua santidade, se analisando. Compreende? Então, amados, a santidade é uma constância, a purificação é uma constância, o arrependimento é uma constância de todos os dias estar arrependido diante da presença do Senhor. Não creia que é o bonzão, o melhor de todos. Se humilha na presença do Senhor, porque os humildes o Senhor exalta. Agora o soberbo, o Senhor humilha. Amém? Amados, em relação, o Senhor está me fazendo lembrar, em relação, por exemplo, dessa obra que eu fiz na casa dessa pessoa. Eu fui lá, bati o pé, cobrei os dias que eu trabalhei. Falei, não, é justo eu receber os dias que eu trabalhei, eu recebo os dias que eu trabalhei. A pessoa me pagou os dias que eu trabalhei, mesmo vendo e sabendo que eu não completei o trabalho aí, não fiz direito, mas eu fui lá e recebi porque eu sou crente. Muitos pastores ensinam isso, vai lá e recebe porque é seu, é o seu direito, não é assim? Eu fui lá e recebi, porque eu julguei que isso era o meu direito. Deus analisou. Sabe o que Deus viu no meu coração? A avareza. E a avareza é pecado. Porque o Senhor falou, olha, você está tomando algo que não te corresponde, que não era seu. Então o Senhor fala, você foi avaro. Compreende? Então a avareza é pecado. Eu pequei. Recebi tudo. Mas de uma certa forma também pequei. Além de não ser justo, também teve essa consequência de pecado, que é a avareza. Espero em nome de Jesus que tenha compreendido. Se não compreendeu, leva ao discernimento do Espírito. Glória a Deus, aleluias. Porque a palavra do Senhor, ela se discerne, amém? Pelo Espírito, amém? Somente o Espírito de Deus pode trazer esse discernimento e a claridade se você não entendeu algo. Ora ao Senhor, que o Senhor te revelará em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Espero que tenha sido de bênção para a sua vida. Um abraço.